Salve, galera, tudo bem? Você assistiu na terça-feira a entrevista da Juliana Spiegel falando sobre educação sexual na escola. Hoje eu vou dar uma aula para você sobre redação e vou mostrar como eu posso transformar as ideias daquela entrevista em um texto de redação. Fica aí e vem comigo. Salve, galera, tudo bem? A Juliana Spiegel falou com a gente sobre educação sexual na escola. Um assunto que para muita gente é tabu. Para muita gente é uma polêmica e que deve ser evitada a todo custo. É uma questão que divide opiniões, mas muitas vezes essas opiniões são motivadas por fake news, por pessoas que têm aí, no caso, não muito boas intenções e acaba colocando de uma forma polêmica algo que deveria ser natural. Por quê? A educação, ela sempre vai ser importante. É o principal patamar, o principal pilar para que você possa, a partir daí, construir uma sociedade mais justa, mais cidadã e mais consciente dos seus valores. O que a Juliana colocou, por exemplo, na sua entrevista, que é muito importante a educação. Primeiro, é educar a criança e o jovem. Por que isso? Porque a partir do conhecimento, a criança ou o jovem, ele passa a ser muito mais responsável com o seu próprio corpo e muito mais consciente daquilo que são as principais doenças, as principais transformações que acontecem com o seu corpo. E a partir daí, evitam determinadas crises, determinados tabus que são construídos e reproduzidos através do tempo. Se a gente parar para pensar, é muito importante que se informe sobre o corpo. A informação sobre o corpo, há pessoas que ela tem vergonha de se ver no espelho e ela não tem a consciência das doenças, não tem consciência das transformações, das modificações e acaba se prendendo àquilo que não seria, vamos dizer, a informação, mas sim a boatos, aquilo que seria, no caso, deturpações de informação. Por isso, é necessária a informação. Também é importante que o aluno, ao ter a aula de educação sexual, ele estude o que são doenças sexualmente transmissíveis, como elas são contraídas, por que elas acontecem, como elas podem ser evitadas e quais são as suas consequências, que podem ser não só naquele momento, mas que podem às vezes acarretar transformações e mudanças para o resto da vida. Então é muito importante que seja estudado na escola. Outra coisa, como eu já falei anteriormente, é uma forma de você entender que o corpo ele passa por várias transformações químicas e que essas transformações afetam, sim, desde a sua aparência, a sua voz, até mesmo a postura. E, claro, cada corpo é um corpo e ele vai responder em seu determinado momento, passar por evoluções. Você olha para o lado, você vê uma pessoa que tem um corpo e você vai estar na mesma sala de aula, uma pessoa que tem um corpo que parece ser muito mais velho ou muito mais novo. Cada corpo é um corpo. Essas transformações não obedecem uma regra, uma norma. E é aí que está a necessidade de você se informar, de você conhecer, até para você não ficar projetando algo que vai afetar a autoestima, porque de repente a pessoa é gordinha, não é porque ela quer ser gordinha, porque ela tem uma série de metabolismos, uma série de questões químicas que fazem com que um seja muito magro, outro seja muito gordo. Ou que o outro não coma muito e não engorde, outros que comam pouco e que engorde. Essa questão de entender o corpo passa por essa educação, esse conhecimento. Agora, se eu conheço, quais são as consequências disso? Ora, no momento em que você aponta as consequências, você tem a conscientização. A conscientização do jovem é fundamental porque ele, consciente daquilo que são as causas, quais são as consequências, ele se torna muito mais responsável, ele se torna muito mais... Ele vai procurar transmitir para as pessoas e vai ter o autoconhecimento para que ele possa evitar situações que sejam inconsequentes ou que sejam aí de alguma forma dolorosas para si. E ele também vai poder, por exemplo, sabendo o que é o DST, o que são as doenças sexualmente transmissíveis, ele vai saber quais os cuidados que ele precisa tomar de higiene para a sua saúde e preservar-se ainda mais. Além disso, uma questão que a gente coloca muito assim, que é presente nas escolas públicas principalmente, você vê muitos casos de
jovens de 11, 12 anos grávidas e que engravidaram por ignorância, por desconhecimento. E aí que está a grande questão. O conhecimento, no momento que você sabe e que você tem aí um conjunto de dados, de informações, você acaba evitando uma situação como essa. Afinal, muitas das garotas dizem que não queriam ficar grávidas e que elas ficaram porque elas justamente acreditaram naquilo que ouviram, que falaram, que o parceiro falou, que é tão imaturo, tão inconsciente quanto ela, e que acaba banalizando essa questão do sexo, até mesmo essa sexualidade que está cada vez mais cedo, está acontecendo cada vez mais, seja na música, seja na reprodução dos valores sociais, ou seja, o que na nossa sociedade que banalizou muito essas situações. Bem, essas seriam as consequências. E aí, quais são os agentes? Quem é que pode agir? Quem é que pode fazer para poder justamente transformar? Eu não botei aqui numa ordem específica, mas eu posso dizer o governo. Criação de políticas públicas, de campanhas educativas, de levar palestras para as escolas, levar profissionais de saúde que vão estar dando informações e vão estar orientando essas crianças, esses jovens, sobre o que é o seu corpo, o que é a sexualidade, para que eles, conscientes disso, se tornem mais responsáveis sobre as suas vidas. Outra coisa, a família. A família, ela não pode abrir mão do seu papel. Os filhos são nossas responsabilidades. Cada pai, cada mãe tem que ser consciente de que ela precisa sim, ela precisa ter informação para poder educar a criança e para poder orientar essa criança, sem preconceitos, sem achismos, mas com informação. E aí entra essa questão também da escola. A escola pode ser o caminho para poder apresentar debates, através de seus profissionais, que são os professores, através de livros didáticos, materiais educativos, para que possam aí orientar esse jovem, essa criança, conforme a própria Juliana colocou em diferentes momentos, para que a gente possa pensar e refletir sobre isso. Moçada, informação é tudo. A escola é o caminho. E se nós temos a escola escola não pode ser colocada como inimiga da família. A família é parceira. E quando a família é parceira da escola, a sociedade cresce, evolui e criamos cidadãos muito mais saudáveis. Então, se você não viu a entrevista da Juliana Spiegel, assista. Se você aí, no caso, ficou alguma dúvida, deixa no comentário aí embaixo. Entre em contato com contatodomonteiro@gmail, correto, Fredson? E você pode manter um contato comigo, tirando dúvida, comentando alguma coisa. E, é claro, acompanhe a nossa série, que é uma série que está dedicada às mulheres. Se inscreva no canal, bota o sininho para tocar, que você vai ser informado durante esse mês o que vai estar acontecendo. Um beijo, até a próxima.